E é isso, eu acho que pode ir. Oi, gente. Eu sou Clarissa, também faço parte do Cravinas, sou antropóloga. Eu acho que é isso, a Ariana. A Ju não falou, mas ela também é a Ariana. E é isso. Vamos aqui estar conversando com vocês. Acho que a gente queria começar perguntando um pouco o que vocês conhecem sobre direitos sexuais e reprodutivos, o que vocês entendem com esse termo, se isso suscita alguma coisa. Ou sobre feminismo negro, pensando qual a necessidade do feminismo negro, no tema de direitos sexuais e reprodutivos, especialmente, ou fora dele também. Queremos ouvi-las também. A gente está aqui para mediar a conversa, mas o intuito é que seja uma roda bem aberta, que todo mundo consiga participar. Ninguém, vamos, gente, vamos exercer a sororidade, como dizia a Então, gente, aproveitando para carteirinha sororidade. Então, não, eu acho que a gente pode começar o debate, então, pensando que tanto o feminismo negro, ele evidentemente coloca novas pautas para os direitos sexuais e reprodutivos, mas para qualquer outro campo, mas também ajuda a gente a pensar novas epistemes, né? Novas formas de pensar o conhecimento mesmo, de leitura de mundo, e aí eu acho que isso é bacana de repente de explorar hoje, assim, não só pautas que são próprias das mulheres negras, mas formas de pensar que se colocaram na sociedade a partir dessas pautas, a partir dessas pensadoras, né? Então é isso, minha contribuição nesse momento. Só apontando rapidinho uma observação sobre isso, né? É que acho que depois as meninas também podem falar um pouco melhor, mas é muito interessante a gente ver que o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos, ele começa muito centrado, né, ali por volta da década de 70 e 80 aqui no Brasil, em torno da autonomia, do aborto, da contracepção, e aí ele recebe uma crítica muito forte, né, do movimento de mulheres negras que dizem que Que a Amanda caiu, né? Amanda, foi só aqui? Não. Ela saiu. Caiu, Acho que deve ter meninas. caído. Bom, de repente... Ah, voltou, vai voltar. vocês estavam falando alguma coisa para eu interromper também, sabe? Não, a gente estava te esperando voltar. Não, a gente... Tá, mas ok. Então, estava falando que o movimento, né, pelos direitos sexuais e reprodutivos aqui no Brasil surgiu muito centrado, né, na autonomia e em pautas como aborto, a contracepção. Esse enfoque foi muito criticado porque se entendia que ele deixava de fora demandas que são muito específicas da realidade de mulheres negras, né? E principalmente demandas que envolvem não a abstenção do Estado e não interferir na sexualidade da reprodução, mas uma postura ativa para garantir políticas, né, que permitam às mulheres negras de vivenciarem seus direitos reprodutivos de maneira livre, né, igualitária. E nessa época, teve um debate muito forte em torno da política de esterilização forçada em massa, né? Chegou a ser criada, inclusive por pressão do movimento de mulheres negras, né, uma CPI, uma comissão de investigação no Congresso em 1993, se eu não me engano, que foi investigar se isso era uma política de Estado ou não, né, de controle de natalidade da população negra. Então, acho que esse é um ponto de partida legal para a gente pensar como tem dois enfoques aí muito diferentes e importantes igualmente, né, dentro do debate sobre direitos sexuais e reprodutivos, e que a gente não pode negligenciar sob pena justamente de cair numa concepção muito branca, né, e elitista de sexualidade e reprodução. Sim, Amanda. E esse é um debate, na verdade, que não está só aqui no Brasil, né? Que outras autoras trazem, autoras consagradas do feminismo negro, tipo Angela Davis, a Bell Hooks, falam sobre como esse germe do movimento feminista nos anos 70, nos anos 80, muito pautado pela
pela liberdade sexual, e aí pautando, a Bell Hooks fala, inclusive, que pautam mais o direito ao aborto, que é o próprio uso da pílula como contracepção, e excluem outras pautas também reprodutivas, mas que são muito importantes para mulheres, especialmente mulheres pobres, mulheres negras. A gente pode pensar, além das esterilizações forçadas, as esterectomias, a violência obstétrica, que vitima com certeza mais as mulheres pretas, mulheres jovens, periféricas. Então, eu acho que pensar os direitos sexuais reprodutivos é um ponto de partida muito, muito interessante para a gente entender a importância do feminismo negro, entender as nuances das experiências das mulheres negras e pensar que realmente é possível, sim, defender o direito ao aborto, e inclusive é um pressuposto feminista, né? É algo que a Bell Hooks fala, por exemplo, que você não precisa, mesmo que muitas mulheres negras não entendessem o aborto como desejáveis para si mesmas, entender o aborto como o direito a acessar o aborto seguro e universal, como assegurado para todas as mulheres, é uma premissa para a política feminista, né? Mas é realmente importante, e além disso, se a gente quiser trazer para perto essas mulheres que são as que mais sofrem com a violação desses direitos. E mesmo pensando que talvez o aborto não seja a pauta prioritária das feministas negras, são as mulheres negras que sofrem mais com a criminalização do aborto, né? São elas que morrem por aborto inseguro, são elas que mais engravidam jovens sem planejamento. Então, a gente precisa ter sabedoria e sensibilidade para conseguir equilibrar todas essas pautas, né? E aí, pensando esse contexto que a Amanda começou a falar para a gente, da CPMI, das esterilizações forçadas, que teve presença massiva e muito importante das mulheres negras, do movimento negro, especialmente das mulheres negras, ele cobrando explicações e cobrando políticas públicas, né, que até pouco tempo atrás, antes da criação do SUS, as mulheres não tinham acesso a métodos contraceptivos, especialmente as mulheres pobres. O acesso que elas tinham era através de organizações da sociedade civil, né? Então, eram organizações, na maioria das vezes, financiadas por membros, por outras organizações internacionais, e que, na verdade, não tinham essa perspectiva da justiça reprodutiva, né? E da autonomia das mulheres. Era uma ação muito mais voltada ao controle populacional, eugenístico mesmo. Então, eram feitas, além das esterilizações forçadas e às vezes sem nem o conhecimento da mulher, também a inserção de DIU e distribuição de contraceptivos sem qualquer acompanhamento ou indicação médica, né? O que era um risco, na verdade, para essas mulheres e não ia contra a ideia, na verdade, de promover direitos sexuais e reprodutivos pautados não só no acesso a contraceptivo, né? Não é só sobre isso, mas sobre educação sexual, sobre acesso à informação e escolha, né? Você poder escolher o método que você quer usar, se você quer usar um método.
Então, essa é uma pauta que as mulheres negras aqui no Brasil, internacionalmente também, sempre colocaram, de pensar realmente os direitos sexuais e reprodutivos para além do aborto e dessa pauta, né, de planejamento familiar, de evitar uma gravidez indesejada, mas pensando também em saúde reprodutiva, pensando em educação reprodutiva, sexual, autonomia realmente, né? E eu não sei se eu me embolei, falei muita coisa, eu vou parar por aqui. Vocês podem perguntar se tiverem dúvidas. Acho que um ponto... Ai, pode falar, Mari, pode falar. Não, assim, a Ju me lembrou bastante, né? Porque essa questão do direito, igual ela falou, né? Essa questão muito da autonomia, né? Às vezes, simplesmente essa decisão é algo tomada com muita... lógico que tem toda uma estrutura, né? Algo muito pessoal, mas o simples fato de ter o direito de escolha, né? De poder saber o que quiser fazer, assim, com o seu corpo, ou então simplesmente não querer fazer, é o que já muda, né? E caindo muito para essa questão do feminismo negro, né? Tem essa questão muito dos estereótipos, né? Então, assim, por exemplo, minha mãe, ela foi super julgada, sempre foi muito julgada, porque ela tentou engravidar e sempre falavam que, sim, com mulher negra é mais fácil de engravidar, lógico que é. Por quê? Porque tem um quadril largo, sabe? Então, assim, esses estereótipos, né, durante muito tempo sempre vem acontecendo, assim, né? Então, a importância, né, até mesmo de trazer esse debate dentro do feminismo negro é reafirmar essas mulheres que elas têm, sim, independente do jeito que o corpo delas são, independente do meu jeito do meu corpo que é, né, que eu sou bem mais magrinha, né, estou bem fininha, mas assim, independente disso, né, é que eu sim, eu posso ter autonomia sobre ele, porque ele é meu, né. Então, eu vejo também muito claro, assim, né, eu e minha irmã, né, minha irmã também é negra, então, assim, minha irmã tem um corpo mais largo que o meu, né, tem um corpo bem maior que o meu, e assim, é nítido, né, toda vez que ela sai na rua, né, sempre um macho escroto fazendo alguma brincadeirinha, ou então falando, assim, coisas assim, péssimas mesmo, né? E sempre jogam para essa questão da sexualidade e também dessa questão da reprodução, né? Então, tipo assim, a minha irmã, por exemplo, ela tem mais bunda, então sempre vou falar, nossa, essa daí, ó, senta bem, né? Essa daí faz bem, né? Então, assim, o que pode ligar realmente nisso, né? É essa questão, assim mesmo, de tipo assim, pô, não significa só isso, sabe? Eu tenho muito mais a oferecer. E indo mais além, né? Isso afeta principalmente ao modo que as mulheres negras, elas refletem a sua afetividade também, né? Então, assim, quando a gente vai se envolver num relacionamento, quando a gente quer ou ficar com uma outra pessoa, né? A gente se sente interessado, né? A gente se sente acanhada, com medo de se ferir, né? Com medo da pessoa só gostar do nosso corpo, ou então só querer nos tocar por tocar, e a gente fica com esse medo de nunca ter algo sério, de ter algo de realmente a gente não conhecer o amor, né? Então, essa questão da afetividade, né? É algo que, assim, para vocês verem, é uma questão de uma política pública, né? Dentro dessa estrutura, ela pode mudar totalmente toda uma vida de uma mulher negra, né? É muito... É cabuloso, né? Como é que é a questão, ela vem do micro para o macro, né? Ela é realmente gigante, né? Lembrei disso, quando a Ju falou assim, o que vocês acham também? Mari, eu vou só complementar um pouco a sua fala, em como é importante, na verdade, mesmo, falar sobre isso, falar sobre esses estereótipos que, para muita gente, eu tenho certeza assim, que para o senso comum pode parecer inofensivo, né? Você falar sobre as ancas de uma mulher negra, né? Só que a gente sabe como isso, na verdade, pauta políticas públicas, por exemplo,
e como que, da mesma forma como a gente pensa racismo estrutural, a gente pode pensar machismo estrutural e aí pensar a experiência da mulher negra nessas instituições a partir disso. Então, como esses estereótipos, por exemplo, fazem com que mulheres negras sofram mais violência obstétrica, né? Porque elas recebem menos anestesia, porque elas aguentariam mais a dor do que as mulheres brancas, né? Isso é muito grave, isso é uma forma de reiterar aquele racismo mais bruto, né? Mais fundamental, que é o de desumanizar a pessoa negra, de animalizá-la, né? E aí a gente pensa na experiência de mulheres jovens. Eu fiquei pensando nisso enquanto você estava falando dessa questão da sexualidade, de como a cultura existe esse imaginário de que as mulheres negras são mulheres lascivas, né? São mulheres promíscuas. E aí, como que a gente pode não dizer que isso tem a ver com o tratamento que uma menina jovem, menor de idade, negra, periférica, que vai parir no hospital, recebe das enfermeiras, recebe do médico, né? Que é aquele tratamento de que, não, mas na hora de fazer você gostou, porque você está aqui reclamando. Aguenta agora esse castigo, já que você foi lá fazer coisa errada, né? Foi transar, porque mulher não pode ter a vida sexual ativa, não pode sentir prazer no sexo. E a mulher negra ainda tem essa outra camada de estigma, de ser a mulher promíscua. Então, as pessoas veem uma jovem negra que engravida jovem, elas pensam sobre isso, né? É uma garota promíscua, é uma garota que amadureceu cedo. Como isso é nocivo para as meninas, para as crianças, sabe? Meninas pretas, jovens. Existem estudos de como as pessoas têm a percepção de que meninas pretas, crianças pretas, seriam menos inocentes que meninas brancas, sabe? E aí, como é grave, né? A gente abre um mundo, assim, um mundo horroroso de possibilidades a partir disso, né? De como essas meninas são violentadas muito jovens e são violadas nos sistemas de saúde, de justiça. Então, falar sobre esses estereótipos não é besteira, né? Não é mimimi, não é raso, sabe? Como muita gente ainda insiste em colocar. É muito importante, na verdade, porque é um braço, acho que talvez o mais superficial, assim, do racismo e do machismo que as mulheres negras enfrentam de forma particular, né? Não é... A gente precisa ter em mente também pensando sobre a interseção dessas opressões, do gênero, da raça, da classe, como não é uma pilha de opressões, sabe? É uma combinação de opressões que vai gestar uma experiência completamente nova de vivência. E aí, compreendendo isso, a gente compreende como mulheres negras sofrem com o machismo de forma diferente que as mulheres brancas e de forma muitas vezes exacerbada, né? Oi, gente. Queria falar uma coisinha. Tudo bom? Meu nome é Sabrina. Eu vim aqui de Gaiato. Eu conheço a Ju. Oi, Ju. Eu vi essa roda pela divulgação dela. E na fala de vocês sobre estereótipos, eu me lembrei sobre a campanha do médico Elcimar Coutinho, não sei se vocês já ouviram falar. Ele até morreu esse ano de Covid, foi tarde. Que nos anos 80, em 1986, mais especificamente,
Ele fez uma campanha para divulgação do Centro de Pesquisa de Reprodução. Eu esqueci, é CEPAR, né, a sigla. Era divulgação desse centro que ia promover saúde reprodutiva para as mulheres em Salvador. E as propagandas, né, as peças publicitárias que eram divulgadas tanto por outdoors como na televisão, rádio, era de um rapaz negro com uma arma na mão e mulheres negras mortas e frases de impacto, como dizendo assim, também se morre de barriga cheia, venha conhecer o Centro de Pesquisa Reprodutiva, ou então você não vai querer ter um filho bandido, vamos cortar o mal pela raiz. Assim, eram peças publicitárias nesse sentido e sempre com pessoas negras na propaganda, né? Então, a gente pode pensar que esses estereótipos eles não ficam só assim no dia a dia, na vida cotidiana das pessoas. Isso existem ações práticas e de grandes corporações que se pautam em cima disso, né? Em 1982 também tinha um assessor do grupo de assessoria do governo Maluf, que ele fez todo um dossiê justificando por que eles tinham que promover, né? Por que eles tinham que promover políticas de controle de natalidade, porque até os anos 2000 a previsão era de que o número de negros no Brasil superaria o número de brancos, e logo eles estariam ocupando os cargos de poder, e que isso era uma ameaça, né, para a elite política, e que por isso deveria promover, então, um controle de natalidade no Brasil. Então, tipo assim, essa mentalidade, ela não é, como vocês falaram, ela não é inofensiva, ela tem impacto na vida, principalmente das mulheres negras, porque quando a gente está falando de reprodução, a gente está falando de afetar as mulheres, né? E quando a gente vai cruzando os dados, né, todas as informações que a gente tem, que foram pesquisadas principalmente nos anos 80, a gente vê as mulheres negras como um público-alvo nessas políticas natalistas. Isso é muito grave, porque se a gente pensar principalmente nesse contingente de mulheres pretas, né, dentro, né, mulheres negras, tem as mulheres pardas, mulheres pretas, as mulheres pretas sempre foram as mulheres que que tiveram a menor taxa de fecundidade no Brasil, né, porque muitas delas não são casadas. E mesmo assim, elas faziam parte do público-alvo ali do controle de natalidade. Então, o que significa isso, né? Que medo é esse da explosão demográfica no Brasil, sendo que as mulheres pretas são público-alvo dessas políticas, mas elas nem são as mulheres que mais têm filhos no Brasil, assim. Então, todas essas estratégias de promover o controle de natalidade, de disseminar métodos contraceptivos que são nocivos, né, à saúde das mulheres, sem grandes explicações e etc., faz parte de um projeto muito maior de extermínio da população negra. Então, assim, é um pouco assim, é frustrante. Peraí que minha mãe tá me entregando um negócio aqui. Dá licença. Mas enfim, era isso que eu queria dizer. Gente, Sabrina maravilhosa. É minha amiga, pesquisadora, pesquisa justamente. Nossa, achei incrível. Pesquisa Eu queria até continuar só falando. Tudo de bom, porque parou. Ela é maravilhosa, eu aprendo muito com ela. E é muito pertinente a pesquisa dela e o que ela fala, porque se a gente prestar atenção nas notícias e nas sutilezas assim, das coisas, a gente percebe que esses projetos dos anos 80, dos anos 70, eles não estão distantes da gente.
né? E não é difícil que apareça outro Elcimar Coutinho e políticas parecidas, né? E a gente tem... E é muito importante, como a Sabrina falou, a gente enquadrar isso e pensar os direitos sexuais reprodutivos nesse âmbito maior do extermínio da população negra, do genocídio da população jovem negra, e pensar a maternidade para essas mulheres, né? Pensar como que, enquanto mulheres brancas sempre foram incentivadas e colocadas nesse lugar, né? Um lugar doméstico, de serem mães e donas de casa, cuidadoras. As mulheres negras, na verdade, sempre foram excluídas deles, através também dessas políticas de esterilização em massa, mas também pensando assim, como que eu, mulher negra, vou colocar no mundo uma criança negra nesse mundo, né? E assim, hoje em dia, a gente não está falando só da época da escravidão, né? A gente está falando de hoje em dia, de mães que perdem seus filhos para violência policial, e como que a gente tem um policial em 2020 falando que quando entra na periferia, nas favelas para chacinar, vai matar a mãe e bebê, sim, porque uma vagabundinha criminosa só vai poder gerar um vagabundinho criminoso, sabe? E aí a Sabrina é a linha de pesquisa dela. E é justamente isso, né? É eugenia, esse pensamento de que a pobreza, a desigualdade social, ela não é socialmente produzida através do modo de produção que a gente opera. Não, ela nasce junto com indivíduos específicos, e isso é eita ferro, desculpa, cair não, né? E como isso é ai, gente, me perdi um pouco aqui. Mas, assim, é isso, sabe? A gente pensar violência policial, a gente pensar a saúde da população preta de modo geral. A gente não pode falar sobre direitos sexuais reprodutivos e falar só de mulheres, sabe? Porque importa para essas mulheres, para mulheres pretas, pensar que a gente pense a saúde, a segurança dos filhos delas, dos maridos delas que estão morrendo, né? Então, eu acho que essa é uma das maiores lições que as feministas negras trazem para a gente, de como a gente precisa fazer algo que o feminismo hegemônico branco não faz, né? Que é ampliar o nosso olhar. Foi algo que eu já falei antes. Ju, eu acho que complementando um pouco o que você estava falando, que foi a perspectiva, né, uma perspectiva criada por mulheres negras nos Estados Unidos, que eu acho que tem, assim, a parte das diferenças, tem um histórico muito parecido, né, de violência, de pessoas escravizadas. Então, as mulheres negras criaram essa perspectiva de justiça reprodutiva justamente como uma resposta a essa visão do feminismo branco de que as escolhas sobre saúde reprodutiva são escolhas individuais, né? Então, que você luta pela escolha individual de fazer um aborto ou escolha individual de usar um método contraceptivo, e que, na verdade, como você estava falando, realmente não tem como entender que são escolhas, que todo mundo tem as mesmas escolhas e que se parte do mesmo lugar para tomar essas escolhas, né? E eu acho que pensar essa categoria da escolha é muito importante porque, enfim, no feminismo a gente tem muito esse lema, né? De meu corpo, minhas regras, de direito a poder escolher ou não a maternidade. Ao mesmo tempo, a gente não questiona quais são as estruturas que determinam essas escolhas, né? Porque eu, como uma mulher branca, tenho a possibilidade de escolher ou não ser mãe, ou escolher ou não ter um aborto. Qual que é a diferença
dessa escolha para a escolha de uma mulher negra, jovem, periférica, que está vivendo essas violências todas do Estado, né? Não tem como a gente pensar que essas escolhas estão partindo do mesmo lugar, assim. E eu sinto que essa crítica à categoria de escolha na luta por direitos sexuais e reprodutivos é muito importante, porque faz realmente com que a gente complexifique o nosso olhar, né? De que, de fato, não tem como pensar em direitos sexuais e reprodutivos sem pensar na perspectiva da comunidade, de grupos inteiros, né? Que são sistematicamente violentados e violados há muito tempo, né? E essa perspectiva da justiça reprodutiva é muito, enfim, eu acho ela muito interessante, porque ela realmente alia a luta por justiça social, que é isso tudo que você estava falando, né? Não tem como a gente pensar que falar sobre direitos sexuais e reprodutivos é falar só sobre reprodução e sobre processos biológicos e sobre... Porque há um atravessamento de marcadores sociais que determinam vivências muito específicas entre as mulheres, né? E acho que, enquanto cravinas, assim, um caso, uma problemática que fez a gente entender isso muito didaticamente na prática foi o caso das mulheres afetadas pela epidemia do Zika, né? Porque foram mulheres majoritariamente negras, jovens, moradoras de zonas rurais, que não tinham tanto estudo, que sofreram as maiores consequências, né? E não foi porque... acho que o fato da Zika afetar especificamente essas mulheres tem a ver com as condições ambientais que essas mulheres estavam, porque eram problemas de saneamento básico que fizeram que elas fossem afetadas por serem mais suscetíveis ao mosquito que transmitia o Zika, né? Então, não tem como você falar de Zika e a saúde reprodutiva dessas mulheres sem pensar em acesso a uma moradia digna, acesso à saúde ambiental. Não tem como falar da epidemia sem pensar na falta de educação sexual, a falta de informação que essas mulheres tinham sobre métodos contraceptivos, né? E aí, no fim das contas, depois de passar por essas questões todas, ainda não tem como falar desse processo sem falar de acesso a rendas, de falar sobre condições mínimas de subsistência para você criar um filho com deficiência, com o amparo do Estado, né? Que sistematicamente, desde o começo dessa epidemia, negligencia essas mulheres, né? Então, acho que no Cravinas a gente tem feito a assessoria jurídica para várias mulheres afetadas pela epidemia, né? E essa ajuda jurídica vem muito no lugar de tentar garantir o acesso à renda para essas mulheres. E tentar garantir acesso à renda é garantir acesso aos direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres, é reparar todo um processo que começou a partir, né, desse lugar da saúde reprodutiva. Então, realmente, não tem como a gente pensar sobre esse aspecto, né, sobre saúde reprodutiva, sem, de fato, pontuar esses marcadores que atravessam o tempo todo as vivências das mulheres, né? Perfeito, claro. Eu queria saber se está todo mundo compreendendo, se a gente está, não sei, pulando aqui de vocês, se possível. Então, se ninguém mais quiser falar agora, eu ia fazer uma pontuação sobre o comentário da Sabrina, assim. O que ela fala é super relevante, e é super importante a gente pensar também na força que o movimento de mulheres negras teve para reagir a essas declarações, esses movimentos eugenistas, né? Esses movimentos de controle da população. Não fosse a pressão das mulheres negras na década de 80 e 90, a gente não teria, muito possivelmente, a lei de planejamento familiar, que demorou a sair, estava previsto na Constituição Federal, não saiu, e foi a CPMI movida pelas mulheres negras, por conta desse problema de controle populacional e de esterilizações involuntárias, claro, que levou a uma pressão toda no Congresso Nacional pela aprovação da Lei de Planejamento Familiar, que é de 96, e que vai prever, por exemplo, a atenção integral à saúde. Então, a mulher ela não é unicamente seu sistema reprodutivo, ela precisa de atenção à saúde desde a educação até o final da sua vida. Vai pensar também a liberdade reprodutiva em todos os momentos, então a liberdade de não ter filhos ou a liberdade de, caso queira ter, poder se planejar a respeito disso e inclusive receber auxílio do Estado para isso, né?
isso não teria acontecido, muito possivelmente, não fosse esses movimentos de mulheres negras, assim como as mães das crianças afetadas, das famílias afetadas pela síndrome congênita do Zika, tiveram um papel fundamental para essa demanda de direitos, essas prestações do Estado, né? Então, a gente, só lembrando aqui desse papel dessas mulheres afetadas, né, nesses desdobramentos sobre direitos sexuais e reprodutivos também. E também é muito importante lembrar que no momento que estava sendo conversado a formulação, né, quais seriam os critérios ali da lei e tudo, tiveram muitos embates com vários aspectos da lei. Por exemplo, qual seria a idade mínima, né? Que, por exemplo, as feministas, né, as feministas hegemônicas, defendiam que a partir do momento que a mulher fosse adulta, ela deveria poder decidir se deveria ou não se esterilizar. E daí as feministas negras já estavam levando para um lado mais prático da questão, de tipo, ok, elas são adultas, mas muitas vezes essas mulheres decidem por uma esterilização e muito cedo não sabe o que essa esterilização significa de fato, que ela é irreversível, né? Que é um método que não tem como você reverter mesmo. E que é muito caro você tentar... Isso, se você conseguir reverter a esterilização, é um procedimento muito caro, que muitas delas não conseguiriam acessar. Então, as feministas negras que falaram, não, pô, tem que elevar um pouco essa idade mínima para que elas possam ser laqueadas. Um outro ponto que é super criticado ainda hoje, né, que até teve um tempo atrás que estava bombando esse debate na internet, era a questão do parceiro ter que autorizar, né, se poderia ou não se esterilizar e etc. Era uma forma também de você barrar essa esterilização que aconteceria em massa, era uma forma também de trazer o homem para participar nas decisões reprodutoras, que desde sempre, assim, desde sempre não, mas assim, desde que as políticas reprodutivas se voltaram para as mulheres, né, os homens foram deixados de fora das decisões reprodutivas e etc. Então, essa parte da lei também, dos homens, dos parceiros terem de autorizar, era uma forma de fazer com que esses homens também participassem. Uma outra parte que também gerou uma polêmica era de quantos filhos mínimos você tem para poder acessar a lei também. E aí todas elas concordavam, tanto as feministas negras quanto as feministas brancas concordavam que não deveria ter um número mínimo de filhos, porque era uma forma do Estado regular o número, né, o tamanho das famílias brasileiras. E, enfim, foi tudo foi um processo assim, muito ativo e que eu acho muito importante que a gente deixar bem evidente de que as mulheres negras estavam na linha de frente mesmo, né? Foi por causa das tretas também internas do movimento negro em relação à esterilização que gerou a CPMI, porque parte do movimento negro também não achava correto regularizar a esterilização, né? Porque eles acreditavam que a esterilização deveria ser enquadrada apenas no Código Penal, né? Que nesse caso enquadrava como lesão corporal, eu acho. E aí as mulheres do movimento negro, né, as feministas negras falavam, tá, mas aí a gente também tem o direito de acessar esses métodos contraceptivos, né? E aí, mil tretas, né? E as bichas, tipo, batendo de frente com todo mundo. Tanto é que... Desculpa. Eu ia só te aproveitar que você está falando e que você pesquisa isso para pedir de repente alguém que está assistindo a gente não sabe como atualmente, né? As regras para laqueadura. Então, se você puder falar um pouquinho. Ai, meu Deus. Se quiser, se tiver vontade. Eu não quero encobrar ninguém aqui. Mas sim. Um pouquinho a pergunta da Carol. Eu não sei, assim, como você estuda o tema, certamente você sabe disso, né? Mas tem uma ação na STF que ela questiona a lei de planejamento familiar, né? Então, se eu não me engano, ela questiona requisitos como a idade mínima, né? A necessidade de autorização do parceiro, né? Daí eu queria ver se você sabe também alguma coisa relacionada à mobilização em torno dessa ação, né? Porque foi até bem legal você trazer isso, essas problemáticas, porque eu acho que são coisas para a gente se considerar, né?
em uma possível intervenção nessa ação, né, em uma possível apresentação de argumentos com outra perspectiva, que não essa perspectiva que é mais hegemônica, né, que na verdade revelam outras coisas, como você fala, né, outros embates do movimento feminista negro, né? Isso. Na verdade, eu não conhecia essa ação, porque no caso gente, lá no passado. Travou um pouquinho aqui. Tá. Mas, oi? Tá travando? Travou. Voltou agora. Então, Não, agora melhorou. Ah, sim. Não, sim, Tata falou agora também que a internet está instável. Eu não conhecia essa ação, eu não sabia, mas eu consegui imaginar mais ou menos o conteúdo. E quem foi que deu? Se eu não me engano, foi o PSB e teve até participação de um projeto lá da faculdade, que eu acho que foi das promotoras legais populares, ou do marido da, eu acho que foi das PLPs, mas não sei. Mas foi proposta pelo PSB, né, que é quem tem legitimidade para entrar com a ação. Caramba, eu não sabia disso. Eu vou dar uma olhada. E tem, vamos dizer assim, um contra-argumento atual, porque eu conheço os argumentos lá de trás, né? Mas eu gostaria de saber. Você sabe se tem? Eu não sei dizer, assim, porque é uma ação que eu nunca parei para ler a fundo, né? Eu só sei que ela questiona esses 2 pontos específicos, né? De idade mínima e de precisar do consentimento do marido. Sim. Mas aí fica como algo pra gente também olhar, né? Depois da reunião, porque eu acho que é super importante a gente ver em que termos que estão esse debate, né? Não sabia. Valeu. E, gente, sabe o que eu fiquei pensando, assim, com toda essa nossa discussão? A própria construção de gênero, do que a gente entende por gênero, né? Da construção do mulher, de ser mulher, e como isso perpassa, tipo, me lembrou muito a discussão de colonialidade de gênero mesmo, né? Porque quando a gente pensa em gênero a partir de uma perspectiva que não leva em conta a construção do gênero no Brasil, na América Latina, a partir da colonização, a gente vai entender que quando a gente está falando de autonomia para os corpos embucetados, corpos de mulheres cis, especificamente falando, a gente vai pensar necessariamente que a gente está falando de uma autonomia que a mulher possa decidir por não ser mãe, entendeu? Por essa autonomia que está sempre conectada com essa lógica hegemônica de gênero mulher branca, né? Que não necessariamente leva em conta a construção de gênero a partir da perspectiva da colonialidade, né? Que corpos, por exemplo, eu lembro que eu e a Carol aqui da Roda, a gente fez o curso com a Tatiana Nascimento, sabe? Sobre branquitude, e aí ela fala, raça funda gênero. E eu lembro que essa foi a primeira fala dela, né, no curso, e eu e a Carol, a gente ficou assim, putz, agora muitas coisas se conectaram, entendeu? E aí, quando eu escutando todo esse debate que, enfim, tô aqui sem palavras, mas são questões muito importantes, eu fiquei pensando muito nisso, né? Quanto uma perspectiva branca, completamente branca, uma perspectiva que constrói o gênero sem levar em conta toda essa nossa complexidade histórica, territorial, racial, se funda vai construindo pautas que não necessariamente estão se conectando com isso, né? Então, a nossa visão de autonomia vai ficar muito limitada, né? A nossa visão dessas pautas e do que se sofre, do que se passa, também vai ficar limitado a essa ideia hegemônica do que é uma experiência de ser mulher e do que é uma experiência de gênero, né? Então, de gênero ser mulher, no caso. Mas eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Quando a Sabrina coloca, por exemplo, toda a argumentação do que foi colocada na época, por exemplo, das mulheres negras colocarem, não, gente, não é assim, não é só porque já está maior de idade que necessariamente já vem, porque é outra construção de autonomia, né? É outra lógica que a gente, fundada e construída subjetivamente nessa lógica, que não leva em conta uma comunidade, que não leva em conta outros significados e outros conceitos sociohistóricos, a gente parte de uma só narrativa, do tipo, entende o que eu tô falando? Eu não sei se eu tô conseguindo desenvolver bem, mas eu achei muito... E era só isso mesmo que eu queria compartilhar. Posso dar um exemplo? Claro, pode. Eu acho que eu entendi o que você falou. Vamos ver se eu entendi, porque eu sou meio lerdinha.
por exemplo, essa questão de precisar da autorização do parceiro, né, para poder fazer uma laqueadura. Houve casos de mulheres que foram laqueadas durante a cesárea. Algumas autorizavam, outras não, outras nem sabiam, né? Durante a CPMI tem o caso da Sônia Beltrão, que foi uma arquiteta, que ela descobriu que foi laqueada depois, né? Ela foi ter o quarto filho no hospital público. Ela não era negra, mas ela estava nesse hospital, era Hospital Maternidade 15, Praça 15, lá no Rio de Janeiro, e ela descobriu depois, né, enquanto ela estava lá na enfermaria, um médico falando com outro médico, não, ela foi laqueada, achando que ela não entenderia, porque ela estava no hospital público. E aí ela, me laquearam, e aí ela foi atrás, né, de processar o médico, etc. E aí eu fico pensando, quantas mulheres... Não, e ela falou assim, eu descobri porque eu sei o que é uma laqueadura. Quantas mulheres saíram desse hospital sem saber que foram laqueadas? E eu fico imaginando, precisar da autorização do parceiro é uma forma de você barrar, por exemplo, esse tipo de coisa, de acontecer. Ou de uma mulher autorizar ali, sei lá, durante o parto, sei lá, porque os médicos realmente... as pessoas, às vezes, têm uma mentalidade de que médicos são muito corretos, muito éticos, mas, na verdade, eles não são, né? E eles induzem, eles enganam o paciente, porque, assim, eu tenho uma filha, né? Eu tive no as enfermeiras, eles perguntam se você quer um sorinho, e eles estão falando do... Como é que é o nome, gente? Agora? Esqueci. Me ajuda. É o ocitocina, né? Ocitocina sintética. Ocitocina. E aí ela fala, você quer colocar um sorinho? Vamos aqui fazer um pique. E eles não falam com você direito, porque eles acham que você não vai entender mesmo, né? Fico pensando, né? Olhou pra mim e pensou que eu não sei de nada ali. Então, eu fico imaginando, assim, que esse tipo de coisa acontece, que eles enganam mesmo os pacientes, pensando assim, acontecendo ali na hora, né? Então, eu vejo isso mesmo como uma forma de tentar barrar, porque parece que realmente está impedindo, assim, a autonomia da mulher, e está impedindo mesmo também, né? Mas, como você disse, são outras construções de autonomia também. Querer ter filhos também é uma forma de ter autonomia, né? E que as mulheres negras estavam sendo proibidas. Enfim. Essa questão que a Isa coloca, eu acho super interessante, assim, para a gente pensar, né, da colonialidade, assim, porque a própria ideia de família nuclear, né, do papel de mulher como mãe submissa, é uma coisa que vem de uma perspectiva super eurocêntrica, né, e que é totalmente incompatível com a realidade de mulheres negras e indígenas aqui, né, pensando. E a ideia de cuidado também na esfera privada é outra coisa, né, que vem do colonialismo, assim, que em várias comunidades, enfim, em outras culturas que são diferentes dessa cultura hegemônica europeia, né? O cuidado ele é coletivizado na comunidade, né? Então não é uma coisa que pesa só sobre a mulher. Então, só para dizer que eu acho super interessante assim, a gente pensar nisso, né? Que a ideia de maternidade submissa, a ideia de família nuclear, a ideia de cuidado, ela vem toda construída com base nessa cultura eurocêntrica, né? Exatamente. Eu acho que a ideia, a noção de autonomia partindo de uma perspectiva individual também é uma lógica que é muito traiçoeira, né? Como falar de autonomia sem ser coletivamente, né? Como falar de autonomia sem entender que a gente só promove autonomia pensando em dispositivos que sejam coletivos, né? Então, eu acho que essa inquietação é muito importante para que a gente não continue caindo, às vezes, em armadilhas que vão sempre nos levar a lógicas que são individualistas e que no final também vão remeter e vão continuar perpetuando diversas violências, sabe? Então, só que isso requer que a gente debata a complexidade de algumas situações. Então, por exemplo, eu acho que Sabrina, você ter pontuado tudo isso é muito foda importante, porque é de uma complexidade muito interessante que às vezes a gente foge, sabe? E a gente tende a fugir de enfim, questões que são mais... que vão quebrando com uma cosmologia que a gente cria também, entende? Então, eu acho que esse é um debate muito
muito, que você trouxe várias questões, por exemplo, a própria, né, violência obstétrica, que eu acho que está dentro, né, de toda essa discussão, enfim, e como ela tem dimensões que são, sabe, que faltam tantas questões, né, mais do que às vezes a gente consegue pensar, mais do que enfim, um debate às vezes que não complexifique, não traga, por exemplo, esse caso, o caso que você coloca, assim, que é... Enfim, eu acho que é importante a gente conversar e debater sobre isso, sabe? E falar, olha, gente, é isso, acontece, a verdade é essa. Quais instrumentos e dispositivos que lá, naquele momento, poderiam ter sido acionados para que aquela violência não fosse cometida, né? Então, enfim, eu achei... Era isso que eu queria falar. Já chega, já estou enrolando toda aqui. E aí a gente vê que, tipo, conhecimento é uma coisa super importante, né? Também como uma forma de garantir direitos, assim. Porque se, como ela falou, a mulher só conseguiu ter uma noção do que aconteceu naquele momento porque ela sabia, né? O que significava aquilo, assim. Então, acho que a gente pensar em democratizar o conhecimento também é muito importante. Pegando o debate da Isabela sobre autonomia, acho que é bacana a gente pensar sobre comunidades, né? Desde o contexto de grandes comunidades, como estados-nações, até pequenas comunidades, de como isso afeta de forma muito intensa direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, porque existem, claro, ambientes que são muito favoráveis ao exercício desses direitos e que as decisões elas são socialmente amparadas, né? Ambientes não saudáveis normalmente são assim, mas nem todos os ambientes são assim, nem todas as mulheres estão inseridas nesses ambientes. Pegando um exemplo bem drástico, né? Enfim, se a gente pensar em comunidades, por exemplo, em que existem casamentos arranjados, casamentos compulsórios, esterilizações mesmo obrigatórias de mulheres, enfim, em que isso é aceito socialmente, existe aí um espaço de autonomia individual que talvez valha a pena lutar por, né? Mas não necessariamente... No contexto do Brasil, isso é uma constante negociação, justamente porque existem espaços socialmente amparados e existem espaços que não são. Uma mulher com pouco conhecimento em um hospital em que prevalece o conhecimento médico e que os médicos vão decidir por ela, muito dificilmente ela vai ter algum amparo ali para exercer sua individualidade, sua escolha autônoma. Se isso lhe fosse garantido desde o princípio, com boa informação, com o consentimento, etc e tal, que estão previstos em lei, mas que a gente sabe que no fundo acabam não acontecendo, as situações poderiam ser diferentes, né? Então acho que talvez vale a pena a gente pensar nessa ambiguidade, nesse espaço de ambivalência mesmo, do exercício da autonomia por mulheres em termos de direitos sexuais e reprodutivos, né? Porque no fundo, várias outras nuances, né? Que super valem a pena ser debatidas, mas a questão não está muito resolvida ainda. Isso me faz lembrar que no movimento negro, essa questão do controle de natalidade tinha duas vias, né, de discussão. Que havia de discutir o controle de natalidade como sendo mesmo, né, uma intervenção da branquitude na natalidade de negros, que isso é um absurdo, e que a resposta, a reação deveria ser de não, as mulheres negras têm que ter quantos filhos negros forem necessários, que a gente vai ocupar esse território. E, tipo, as mulheres negras não necessariamente querem ter tantos filhos, assim, também. E aí teve esse embate com as feministas negras de, tipo, não, a gente quer também, a esterilização é um método contraceptivo que a gente quer ter essa opção também de esterilizar se for necessário. Em casos mais extremos de mulheres que já tiveram vários filhos e que elas não querem mais e os maridos não vão usar outros métodos também, não querem que elas usem outras coisas, etc., porque isso acontece. E o movimento negro, não, o povo negro, nós temos que ter muitos filhos, nós, né, os homens falando isso, mas quem vai ter muitos filhos vão ser as mulheres. Então, é interessante mesmo a gente pensar nessa coisa do individual e o coletivo
e como que parece que a gente vai sendo, as mulheres vão sendo chutadas de um lado para o outro, assim, né? Parece que não tem formas de podar a nossa autonomia, tanto no individual como no coletivo, né? Eu acho que nossa, eu achei super importante a sua fala, Carol, justamente no sentido de trazer essa noção da autonomia. Assim, eu queria, né, compartilhar que quando eu falo nessa da questão da autonomia individual, autonomia coletiva, e falo que a autonomia é necessariamente coletiva, por entender que uma pessoa, ao tomar uma decisão que não vai ser forçada, né, e vai ser baseada em informações que ela tem disponível para ela, é uma questão coletiva, né? Porque, veja, as informações que ela vai ter disponível para ela e para se fortalecer, para ela continuar, inclusive, sabendo que decisão tomar, vai depender dos contatos que ela também teve, né? No sentido de se fortalecer individualmente, né? Então, eu acho que a autonomia dessa perspectiva inclui uma decisão que é individual sobre o seu próprio corpo, nessa questão enfim, corpo, território, meu território, né? E que também engloba a perspectiva, que não é, mesmo que seja decisão de uma pessoa, de uma mulher, de um indivíduo, ela está aplicada naquela coletividade, né? Então, eu acho que essa perspectiva, ela engrandece justamente para entender que quando uma mulher toma uma decisão e se coloca diante, né, de uma situação de violência e fala, não aceito isso, é uma autonomia coletiva produzida ali, porque outras mulheres também vão observar aquilo e falar, nossa, então, e aí isso é uma construção coletiva, né? Então, se eu vou tomar uma decisão e foi a quatro paredes e vai só beneficiar a mim ou alguma coisa assim, não é na minha perspectiva, e eu entendo que tem também uma questão jurídica, né, de autonomia, enfim, de todos os outros termos, de outros campos, mas não é necessariamente uma decisão que vai impactar outras pessoas. E essas decisões impactam necessariamente, né? Então, eu acho que a minha fala foi nesse sentido, e eu achei que eu me senti muito contemplada com as suas colocações, justamente para dar esse, né, para ter esse cuidado e enxergar essa, enfim, toda essa complexidade do local, né, que é 100% fundamental em qualquer uma das análises, né, da gente enxergar esse contexto que a mulher, que a pessoa está inserida. Só para pontuar que a ideia de autonomia do direito está toda errada também, é totalmente liberal, assim, então não tem nem que considerar. Quando você fala, eu sei que tem outro tipo de autonomia, não tem. Tá tudo errado. Ai, ai. Meninas, estamos pensando em ir até às 6h30, então acho que tem um tempo ainda para responder e socializar questões e para vocês colocarem outras questões que a gente talvez não tenha contemplado aqui. Ju, eu acho que uma questão super interessante, eu não sei se já chegaram a apontar em algum momento que eu caí, né? O Zoom tá péssimo hoje, mas sobre a questão das mulheres negras na pandemia da Covid, né? Que tem sido algo bem evidenciador, assim, das desigualdades, né? Eu acho que até dessa questão de autonomia e coletividade, quando você pensa que os grandes exemplos, assim, também de se proteger, né, contra a pandemia, de se organizar coletivamente, de resistir, mesmo com o Estado totalmente ausente, vem das comunidades da periferia, né, de mulheres negras, e mais sobretudo, assim, no debate que a gente está trazendo aqui, a questão de que o debate sobre mortalidade materna, ele só veio surgir nesse contexto da pandemia da Covid, quando chega aqui principalmente aqui no Brasil, né, que é uma sociedade super desigual, e antes não tinham tantas mulheres assim morrendo por Covid de modo assim geral, né, vendo globalmente. E aí esse debate começa a surgir muito forte aqui no Brasil, porque a maioria das mulheres que estão morrendo, né, por conta da Covid são mulheres negras, né? E como está se relacionando com capacidade reprodutiva, e é uma coisa que não é só aqui do Brasil, né, pelo que eu a sociedade, né, que se estruture com base no racismo, tá vendo muito isso, assim, de mulheres negras em idade reprodutiva estarem sendo afetadas de modo bem
específico quando ficam infectadas pela Covid, né? Mas, só fazendo menção, assim, meio tosco, mas ontem eu estava assistindo um episódio novo de Grey's Anatomy, e aí eles falam, a gente muito Grey's fã, assim, mas é porque eles abordam, assim, essa questão racial com muita força em vários episódios, né? E aí uma personagem fala bem assim, em determinado momento, eu tô cansada de ver gente morrer, e o mais impressionante é que as mulheres que mais estão morrendo são mulheres pobres e negras, assim. E eu acho que é isso, assim, é uma coisa, não é coisa da desigualdade, né, como costumam falar, é coisa do racismo, né? Mas só para trazer um pouquinho também esse debate sobre toda a organização coletiva de mulheres negras para enfrentar uma realidade em que o Estado está ausente, não está garantindo direitos, não está garantindo condições de enfrentar a pandemia, né, de proteger a saúde, enfim, condições de renda também. E essa questão da mortalidade materna, que ela surge muito em contextos de desigualdade, né? Não parece ser uma coisa inevitável da Covid, né? E aí, falando também de dados, assim, de um modo mais geral, se a gente for parar para olhar, a OMS fala, né, que 90% das mortes maternas são evitáveis. E aí, se você vai olhar, tipo, na quantidade de mulheres que morrem, né, por causas maternas, 60% são mulheres negras. Então, assim, tem uma coisa de muito errado nisso. E Amanda, eu acho muito forte isso que você fala da Covid, porque, enfim, pesquisas recentes mostram como mulheres negras têm o dobro de chance, né, de morrer por Covid do que mulheres brancas. E isso vem também muito da falta de acesso à estrutura de saúde pública mesmo, né, porque enfim, pensando no período gravídico puerperal, as mulheres que faleceram aqui no Brasil, a maioria delas morreu porque não tinha acesso à estrutura básica, né, de UTI, de internação. Não foi por razões não controláveis, assim, poderia ter sido evitado, não foi, porque não existe, né, esse acesso igual, né, e eu acho que muito forte também a gente pensar que o primeiro caso de morte materna no Brasil foi de uma mulher negra na Bahia, depois de um casamento de uma, não sei lá, socialite de São Paulo, que teve mais de 400 pessoas no casamento, né? E que teve foi um dos primeiros locais em que teve disseminação da Covid aqui no Brasil. E foi a primeira morte materna confirmada, né? Acho que uma semana depois desse casamento, essa mulher que estava trabalhando na organização faleceu, assim. Então, isso é muito a cara do Brasil, assim, porque as pessoas que estavam no casamento trouxeram a Covid de fora. Então, é uma elite majoritariamente branca e que as pessoas que estavam com Covid ali foram para os melhores hospitais, tiveram o mínimo de estrutura e de acesso, né, em saúde para se cuidar. E essa mulher que faleceu, ela faleceu porque ela não teve acesso à UTI. Então, assim, os exemplos do que a gente está vivendo, né, escancaram muito essa desigualdade. Inclusive, do caso do menino Miguel, né, que, enfim, faleceu. Não tem nem palavras para falar, né? Como que isso demonstra como as relações entre mulheres brancas e mulheres negras também perpetua e também são causas desse racismo, desse genocídio mesmo, né? Assim. É louco, né? Que tipo, a organização ainda acontece, né? É muito louco pensar nisso, né? Tipo, vieram pessoas de fora para cá, né? Provavelmente a mulher negra era, né, a pessoa doméstica da casa, assim, e só ela morreu, né? E tipo assim, não é coincidência, é extremamente semelhança ao que a gente sempre vem vivendo, né? E isso é muito uma prova de que, tipo, todas as questões, né, estruturais que acontecem é pensar que, tipo assim, não existe algo que, tipo, não dê para fazer recorte de raça. Sempre tem que ter esse recorte, porque se a população negra que sofre com menos saúde, que sofre, assim, com qualquer tipo de acesso, sempre está nessa questão da vulnerabilidade, né? Então, tipo assim, a qualquer assunto que aconteça, né, a gente sempre tem que estar avisando. Não existe um assunto que não exista um recorte de raça, né? Sempre tem que ter essa atenção, né? E é muito louco, assim, essa questão da colonização, né? Como que a gente ainda vive ela, né? Mesmo, né? Abolição, né? Entre aspas, né? Para quem, né? Tipo, todo dia morrendo aí. E para quem foi essa abolição, né?
Gente, eu queria perguntar, foi uma das coisas que comentaram no post, perguntar para vocês quais são os métodos contraceptivos que a gente consegue pelo SUS. Tipo assim, além da camisinha, eu sei que o DIU tem como conseguir também, mas eu queria saber quais outros, assim, porque a gente pode até colocar isso no post de resumo do encontro, que eu acho que é legal, né, de disseminar essa informação. Opa. Na teoria, a gente só não tem o DIU Mirena, né, que é o DIU hormonal, e o implante hormonal, certo? Acho que é isso, né? Todo o resto. Tá vendo a Carol? Eu ia fazer um gesto, mas achei que ia ficar inapropriado. Mas eu ia falar do anel, perdi total. O anel vaginal, exatamente, que é hormonal também. E são os métodos mais caros, né? Na verdade, são métodos muito eficazes e são métodos interessantes porque eles têm um efeito hormonal que é localizado. Então, eles estão mais associados a menos efeitos negativos, né? Do que a pílula, as injeções, mas são mais caros e a gente não tem disponível. Só que na prática, eu como usuária do SUS, sei, e vocês devem saber também que é um pouco difícil acessar os outros métodos, porque eu acho que até por falta de. Não sei, existe uma cultura médica que abraçou a pílula como o contraceptivo que realmente é mais prático, é um comprimido que você toma por dia e é muito eficaz. Mas, além de ser muito danoso para muitas mulheres, ele todo contraceptivo tem que passar por um crivo médico, mas também pessoal, né? Nem toda mulher vai se dar bem com a pílula por questões de saúde, mas também porque, sei lá, de repente não se lembra de tomar todos os dias, né? E o que adianta você não tomar todos os dias, achando que ainda assim vai ter proteção, mas no final não ter. Ixi, Ju, travou. Travou só pra mim ou travou pra todo mundo? Travou. Travou. Bom, mas já agradeço pela resposta. Muito legal, não sabia. Eu queria. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Eu estava, meu Deus, não estou vendo nada. Eu queria. Eu sei que agora faltam menos de 10 minutos para o horário que a gente combinou. Isso. Mas que a gente conversasse só um pouco, ou falasse, assim, talvez, nos maiores desafios dentro do debate, né, de direitos sexuais e reprodutivos, de diversificação, assim, do debate heteronormativo, sabe? De tirar, porque quando a gente, enfim, tudo que a gente foi conversando hoje vai englobando também contracepção, né? A gente falou sobre maternidade, só que acaba que nesses temas, assim, a gente vai tendo uma tendência, né, a não englobar sexualidades diversas e não hétero, né, e não hegemônicas, enfim. Assim como, por exemplo, entender como os homens trans entram, né, nesse debate. E eu tô assim, eu abri, é uma pergunta completamente aberta, tipo, aberta, pode falar, desafios, mas é uma dúvida mesmo que eu tenho, sabe? Porque de como que nesse campo de que se estuda profundamente direitos sexuais e reprodutivos, como que tem sido abordado, né? A questão da sexualidade diversa e também de identidade de gênero, sabe? Como que isso tem sido abordado e colocado para que a gente entenda, por exemplo,
quais são os direitos sexuais e reprodutivos, né? Tipo, eu enquanto uma mulher lésbica, né? Onde eu estou no debate dos direitos sexuais e reprodutivos, sabe? Então, eu queria trazer isso completamente aberto, não foi nada muito específico, né? Vocês viram que foi só pra gente, a 4 minutos do final, eu trago essa bombinha, assim, né? Bem querida. Isa, eu achei maravilhoso, porque se a gente for parar para pensar, tudo que a gente conversou até o momento está muito mais relacionado a direitos reprodutivos do que a direitos sexuais, né? E isso também está muito na história, né, de como foram implementados esses direitos e reconhecidos. Os direitos sexuais, eles só foram reconhecidos bem lá para frente, assim, após, tipo, muita negociação do movimento LGBT, porque é isso, assim, a sexualidade que ela é aceita é a sexualidade que ela é destinada à reprodução, né, da família nuclear. Então, toda sexualidade que se distancia disso, ela é rechaçada. Então, essa ideia de liberdade sexual, tanto para nós mulheres, quanto para outras pessoas, né, não é algo fácil, né, de colocar no debate, não é algo fácil de ser aceito, assim. E aí, quando a gente vai pensar também em como essa ideia de família nuclear e de sexualidade é orientada para a constituição de família, ela se desloca para o debate de famílias diversas, né, família LGBT, a gente vê que as famílias que são aceitas, as formas de constituição, né, de famílias diversas que são aceitas são aquelas que se fundam nessas bases heteronormativas, assim, né, que se assemelham, né? É aquela figura de ter, enfim, 2 pais ou 2 mães que vão adotar uma criança e toda essa coisa tradicional, assim, né? Então, só para fazer umas ponderações assim, iniciais que eu acho que é muito sintomático, assim, de os rumos que a gente tomou até agora, né? De a gente falar muito sobre reprodução e não falar sobre sexualidade, que realmente é algo bem difícil, assim, de ser que enfrentou muita resistência, né? Justamente porque se distancia de toda essa lógica capitalista, né? De família tradicional, de família nuclear, e rompe com várias noções, assim, né? Isabela, então, super bomba essa que você jogou mesmo. Eu acho que merecia toda uma roda para isso. Mas como você perguntou quais são os principais desafios, e eu não vou falar de todos porque eu não vou lembrar mesmo, porque, enfim, não domino todos, mas existe muito... Os desafios que se aplicam às pessoas cis e às pessoas heterossexuais frequentemente também se aplicam às demais, embora elas não sejam mencionadas no debate por todas as razões que se conhecem. Mas a educação sexual, mesma questão, tudo que diz respeito a acesso a serviços também, né? Sem falar de estigmas, a questão de proteção às infecções sexualmente transmissíveis, embora quase sempre se fala disso, está falando de camisinha, está falando de camisinha masculina, né? Então, frequentemente tem que se levantar o debate sobre a camisinha feminina, sobre a importância do uso. Tem, na outra ponta da questão reprodutiva, tem também a questão de acesso à parentalidade, se isso for um desejo do indivíduo ou do casal, né? Hoje em dia, os serviços de acesso à reprodução assistida ou à adoção no Brasil, reprodução assistida são pouquíssimos, salvo engano, são 11 ou 12 centros de referência no Brasil, para atender toda a população brasileira. Então, vocês imaginem a situação. A população LGBT definitivamente não é o público prioritário dessas ações estatais. Então, aí já tem um problema também, porque a ação estatal de serviço público de saúde ela é universal, então não deveria ter critério para acesso a esses serviços. Enfim, isso são algumas pontuações. A gente não tem profissionais preparados no serviço para receber frequentemente pessoas transgênero ou mesmo pessoas LGBT a depender da demanda, né? Enfim, essas são algumas das questões. Mas, de repente, a gente marca outra roda para pensar sobre isso, até porque são 6h30. Sim, ia ser muito ótimo continuar conversando, e eu também acho que isso a gente pode combinar uma próxima roda com esse tema, mas de fato a gente vai precisar sair aqui do Zoom, porque vai ter um evento, inclusive já fica o convite para todas vocês, toda sexta-feira, quer dizer, toda não, são 12 sextas-feiras, né? Vai ter um limite que vai acabar. Mas hoje vai rolar uma live da Débora Diniz com a Sônia Gebária, agora às 7, que elas trocam ideias sobre verbos feministas. Eu acho que hoje vai ser o verbo compartilhar. E aí vai ser agora às 7 aqui, vai ser no Zoom também, quem tiver interesse em acessar aí o evento. Mas foi muito legal.
essa oportunidade de juntar dois projetos de extensão tão importantes, né, da UNB, assim, são dois projetos muito atuantes, enfim, espero que possa ser uma primeira parceria de várias, né, que surjam por aí. E obrigada a todas que colaram, compareceram, foi muito bom conversar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Maravilhoso. Obrigadão, gente, pela participação. Obrigada, gente. Tô O pessoal aguardando deixa pra a gente ter roda outro. aí. A gente fica nas redes sociais. Fala então, gente. A gente conversou sobre direitos reprodutivos hoje e na próxima vez sobre direitos sexuais. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vocês arrasam. Sextou. Bom fim de semana.